o Fortaleza vendeu muito caro ao Atlético Paranaense o direito de continuar na Copa do Brasil. O jogo foi duramente disputado e os times escolheram as suas armas. O Atlético já sabia que tipo de Fortaleza enfrentaria. Os dois jogaram recentemente, 2 jogos aqui, com uma vitória de Fortaleza e um empate. Um time bem fechado defensivamente, um time que se aplica, um time que se doa dentro de campo. E o Fortaleza esperava naturalmente uma maior pressão do time do Atlético, jogando dentro de casa, no seu campo, com aquele gramado artificial, um tanto quanto pegajoso. E o que se viu? Um Fortaleza geometrizado com uma tentativa pela direita com o jogador Oswaldo, a chegada do Romarinho, o jogador Marlon participando e caindo pelos 2 lados e mais o Marcinho pela esquerda. Não se pode dizer que a coisa funcionou como o Fortaleza queria. Mas ao se organizar muito bem defensivamente, o Fortaleza não abriu mão de atacar. É evidente que longe das convicções do treinador Rogério Ceni. O Rogério Ceni, todo mundo sabe, prefere jogar no ataque, anunciar pomposamente um 4-2-4. Mas ele sabe perfeitamente que futebol é assim, é como a marcha de um veículo. O esquema de jogo é ideal para determinadas situações. O jogo é que pede o esquema. O carro é que pede a marcha. E aí ele teve um time mais na defensiva. O Atlético foi para cima, com 2 atacantes enfiados. Esse jogador Marco Ruben que fez o gol, o Nicão flutuando, a descida dos alas. Enfim, fazendo aquilo que o Fortaleza imaginava. Atacando mais, ocupando mais o campo contrário, chegando com 7 atacantes. Mas eu não diria que isso resultou muito bem, não. Não resultou de maneira positiva, não. Explico, porque o Fortaleza, apesar de uma forma diferente de jogar, se comportando defensivamente, o time do Fortaleza tinha um controle da situação. Não tinha um time apavorado. Um time que, pressionado, oprimido no seu campo de defesa, tentava se organizar às duras penas. Inclusive, as 2 primeiras bolas no gol, quem chutou foi o time do Fortaleza. Somente depois de 35 minutos, o Nicão cabeceou uma bola perigosamente, e esse zagueiro, Léo Pereira, acabou acertando uma bola na trave. E o Fortaleza carregou o 0-0 para o segundo tempo, psicologicamente foi um belo negócio. Se teve uma repetição da situação. Mas vejam como são as coisas. Carlinhos teve a primeira oportunidade do jogo do segundo tempo e o goleiro Santos fez uma grande defesa. O Atlético foi para cima e eu diria que o time paranaense viu exauridas as suas tramas, a maneira de concatenar essas tramas. O time foi caminhando mais para o desespero. A entrada do Cirino, mais um atacante, as modificações feitas no sentido de que o time ganhasse mais força ofensiva. E o Fortaleza continuou firme, saindo rigorosamente quando a situação se apresentava positiva. Claro que com o andar da carruagem, Fortaleza foi sentindo o peso. Fez uma modificação que a princípio eu não entendi muito não. Tirou o Marcinho, que era uma possibilidade do contra-ataque, e botou Tinga. Aí depois o Gabriel veio para o meio campo para reforçar. O Rogério Ceni sentiu essa pressão e o Tinga foi fazer a dele pelo setor direito. E teve infelicidade numa outra modificação. Júlio Santos, no lugar de Oswaldo, não rendeu absolutamente nada. Atrapalhou-se em muitas jogadas. Mas teve com Carlinhos, como eu disse e repito, a primeira chance de marcar, e com esse mesmo Carlinhos teve a infelicidade de uma expulsão na hora crucial. Na hora que o Fortaleza sustentava o empate e sofria uma pressão do Atlético, ele foi expulso. Marlon, que também fez uma boa jornada em termos de luta, foi para o lado esquerdo e aí o time diminuiu sua potencialidade em termos de ataque. E aí, depois o quê? De uma chance com Cirino, o time do Atlético com Marco Ruben acabou numa cabeçada muito bonita, estabelecendo 1-0. E vejam, senhores, como as coisas são. Não é que o Tinga, no final do jogo, 48 minutos, acerta de cabeça e o Santos faz uma grande defesa? E resultado,
Prevaleceu a persistência do time do Atlético. Tinha que jogar daquele jeito, dentro de casa, por uma vitória. Mas nós temos que levar em consideração a resistência do time do Fortaleza. Incrível como o Rogério Ceni extrai desse time do Fortaleza uma maneira de se doar, de se empregar. O time luta do começo ao fim. Inclusive, nem parecia ser um time desgastado. Isso é vontade, o nome disso é superação. De modo que um placar até certo ponto correto, pelo maior domínio do time do Atlético, embora não fosse um time com essa eficácia toda, e o time do Fortaleza sai da competição de cabeça erguida. Era esse o nosso recado.